Olá, boa noite. Patos de Minas atinge mais um triste recorde, 19 mortes em um único boletim. Número de infectados ultrapassa 10 mil e ocupação hospitalar continua em colapso. Taxa de transmissão do coronavírus recua, o problema é a quantidade total de casos. Prefeitos da região se aliam na luta contra a Covid-19 e desistem de comprar vacinas. Município que ignorar determinações da Onda Roxa pode ser acionado judicialmente. Conselho Estadual de Saúde vai entrar com ação para interromper processo de contratação de organização social lançada pelo governo de Minas para administrar o hospital regional. Mas municípios da região se manifestam favoráveis à criação de organização social. Onda Roxa muda planos da veterana que viaja para Sete Lagoas para enfrentar o Cruzeiro. A expectativa de compras de vacina contra a Covid-19 pela União e os problemas da lenta distribuição das doses. Essas e mais informações a partir de agora no NTV News. E a gente começa a edição de hoje mostrando um motorista que bateu o carro e arrancou um poste de iluminação na Avenida das Paineiras. Após o acidente, ele fugiu do local. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã. O veículo GM Corsa Classic descia pela Avenida das Paineiras em direção ao prolongamento da Avenida Fátima Porto quando perdeu o controle da direção. Ao chegar no cruzamento com a rua Teófilo Pinto Gontijo, o condutor subiu na calçada e atingiu um poste de iluminação. Com o impacto, o poste foi arrancado. O veículo ficou danificado. Segundo informações, o veículo pertence a uma oficina mecânica e era conduzido por um cliente que havia deixado o seu carro para consertar. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O condutor do carro não foi encontrado. Um homem de 35 anos que sofreu um grave acidente e precisa seguir o tratamento em hospital hospitalizado, a família pede ajuda para que possa conseguir ajudar o ente. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira entre o cruzamento das ruas Farnese e Maciel com a rua Major Gotti, bem no centro de Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h15 da manhã. O motorista de um veículo de passeio que subia pela rua Major Gotti teria avançado a parada obrigatória e acertado em cheio o motociclista. Alessandro de Assis, de 35 anos, que estava na moto, foi arremessado na pista. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado até a UPA da cidade. O motorista do veículo de passeio não estava embriagado, porém, o licenciamento do carro estava vencido e, por isso, precisou ser guinchado. A tia da vítima contou que escutou o barulho do acidente, mas que só foi dar conta que era o sobrinho depois de ir até o local. Foi um acidente bem grave. Inclusive eu acordei com o barulho do acidente, porque eu moro no apartamento em cima de onde aconteceu o acidente. Eu desci e quando eu cheguei lá era meu sobrinho. Na hora eu fiquei bastante assustada, sem nem saber que era ele. Eu não quis chegar perto, que já tinha outras pessoas perto, né? E aí eu só fiquei de longe, falando para eles não mexerem com ele. Por causa de alguma lesão, né? Que quando você sofre um acidente não pode ficar mexendo. E depois, como estava soltando muita gasolina da moto, eu cheguei perto para falar para as pessoas se afastarem. E quando eu olhei mais próximo, eu vi que era alguém que eu conhecia. Aí quando eu me aproximei, eu vi que era ele. Aí eu fiquei chamando ele e ele não respondia. Depois que eu chamei uns 3, 4 vezes, que ele respondeu que era ele mesmo. Alessandro de Assis é vigilante. No dia do acidente ele estava cansado por ter trabalhado a noite toda. Ele segue internado na unidade de pronto atendimento da cidade. A família reclama que ele só recebeu atendimento de um especialista em ortopedia cerca de 24 horas depois do acidente. Ele quebrou a clavícula, o fêmur e a parte de baixo do joelho. Inclusive foram 2 lesões na parte inferior do joelho. A família conta que Alessandro precisa ser transferido para um hospital especializado. O maior medo é da demora na transferência, já que a precisão da UPA não foi nada otimista. E a gente está preocupado, porque o ortopedista falou para a gente que o caso dele é grave
e que ele precisa ser removido urgentemente para algum hospital para eles fazerem, né, o procedimento que tem que ser feito, que ele corre um risco de ter uma embolia pulmonar e o quadro dele é grave. Eles já falaram que só pode resolver o problema dele de 15 a 20 dias. Então nós estamos preocupados. Indignada e com medo de possíveis sequelas que podem ser causadas por causa da demora, a tia desabafa. Ele é um cara trabalhador, sempre foi trabalhador, e na hora que ele precisa, a saúde, né, tá totalmente, eles não fazem nada. E nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, dificulta mais as coisas. Então essa é a nossa preocupação. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que o Alessandro de Assis deu entrada na UPA, mas no dia, devido ao desfalque na escala de ortopedistas, não tinha esse especialista no local. Disse ainda que o Alessandro foi avaliado pelo ortopedista que solicitou a transferência do paciente para o hospital regional. E ainda essa transferência aconteceu na quinta-feira. Uma denúncia aponta que esgoto proveniente do hospital regional estaria sendo descartado na rua. A nossa reportagem foi até lá conferir a situação. O esgoto que sai deste cano, segundo Rogério, é do hospital regional. O esgoto in natura sai na rua Cônego Getúlio e vai até a Avenida Brasil. Eu moro aqui nessa residência da esquina ali já há mais de 10 anos. E desde quando eu moro ali, mudei para aqui, sempre tem esse problema. Já reclamei várias vezes, já tomaram providências. Agora, de uns 20 dias para cá, tem agravado mais ainda. Toda hora que você vai entrar na garagem, ou você suja o carro e entra com ela suja para dentro de casa, ou então você suja na hora que você sai para a rua. Estão sempre carregando essa rede de esgoto. A gente não sabe o que tem nesse esgoto. Tem um mau cheiro, né? Um problema recorrente. Todas as vezes que o senhor reclamou, o que eles falaram? Vamos passar para a equipe de prevenção, para limpeza e tal, vamos desentupir. Aí desentope hoje, amanhã volta a correr. Rogério cobra a solução definitiva para o problema. Não tem uma solução definitiva, né? Porque ninguém joga esgoto na rua, na rua pública, não. O esgoto seu é recolhido. Ele tem que ir direto para a área de tratamento, ainda mais um hospitalar. Pessoas que passam, pisam, crianças que passam aqui toda hora, cachorro, tudo isso aí leva para casa. Por meio de nota, a assessoria do Hospital Regional Antônio Dias disse que a situação do transbordamento do esgoto foi corrigida. O hospital já está tomando as providências internas e também junto à empresa responsável por abastecimento de água e esgoto em Patos de Minas para resolver definitivamente o problema. Na sequência aqui no NTV News, a gente vai mostrar que o Conselho Estadual de Saúde vai entrar com ação para interromper o processo de contratação de organização social lançada pelo governo de Minas para administrar o hospital regional. Mas municípios da região se manifestam favoráveis à criação de OS. A mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde pediu a suspensão imediata do edital do governo de Minas para a seleção de organização social para administrar o hospital regional. O Conselho vai acionar a Justiça para interromper o processo. A decisão foi tomada depois de reunião com membros da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, da FEMIG e da Promotoria de Justiça. Em meados de 2019, chegou uma matéria para ser deliberada pelo Conselho Estadual de Saúde sobre as organizações sociais. E depois de várias diligências, depois de ouvir as câmaras técnicas, depois de debates setoriais, depois de ouvir o Ministério Público, o Conselho, o Pleno do Conselho, deliberou o contrário às organizações sociais na rede FEMIG. E agora, depois de 16 meses, em um momento de pandemia, um momento difícil, o secretário de Estado da Saúde vem a Patos e anuncia que o edital de terceirização da gestão do hospital regional foi lançado. Então, nós ficamos muito contrariados com isso e não coube a outra medida da mesa diretora do Conselho, depois de chamar o superintendente da FEMIG, depois de chamar
representantes da Secretaria de Estado, depois de chamar o Ministério Público, e nós vamos judicializar essa decisão. Nós sabemos que o governo pode fazer acontecer, mas não vai ser com a minha conivência, não vai ser com a conivência do Conselho Estadual de Saúde, nem com a conivência do Ministério Público. Porque saúde não é mercadoria. Saúde é um direito. E nós pagamos por isso, através dos nossos impostos. Já os prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, Amapá, em reunião nesta sexta-feira, disseram que são favoráveis à criação de organização social para administrar o hospital regional. Como você enxerga a OS? Você é a favor ou contra a organização social entrar no hospital regional? E por quê? Se você é a favor ou contra? A gente tem manifestação do Tarquínio, que fala de algumas consequências, ele que teria participado desde o começo da fundação, e tem também o comentário de profissionais de saúde que são contra, inclusive até com manifestos. Como você enxerga tudo isso? O hospital regional, já que eles citam exemplos de outras cidades que não deram certo. Tá. Então vamos ver os dois lados da mesma moeda. Tem cidade que não deu certo, mas tem cidade que deu certo. O que nós precisamos considerar, isso com muita tranquilidade, com muito respeito a todos que têm a polêmica de opiniões, é que o regional carece de uma modernização. O regional tem apresentado problemas em algumas especialidades, nas questões estruturais e tudo, que tem deixado a desejar na prestação do serviço dele à sociedade patense, à sociedade da nossa região. Falo como prefeito de uma cidade vizinha, para você internar uma pessoa no regional aqui, é uma novela, é um negócio complicadíssimo. Então nós entendemos que é preciso dar um voto de confiança. E com um detalhe, nós temos a seguinte perspectiva: a OS ela passa a ter uma natureza privada que, em tese, ela pode desafogar esses processos, ela pode então viabilizar um aumento e a melhoria no atendimento ao cidadão. E com um detalhe, nós temos instrumentos poderosos nas nossas mãos para fiscalizar. Nós temos a imprensa, nós temos o Ministério Público, nós temos a sociedade patense ou a sociedade regional, nós temos os próprios servidores do hospital, nós temos a Associação de Municípios aqui, a Amapá, nós temos várias entidades, vários órgãos que podem fiscalizar. Pode dar errado? Pode. E se der certo? Pode dar certo? Pode. E se der errado? Está nas nossas mãos. O que importa hoje é que o regional carece de um processo de modernização e se desenvolver para cumprir o seu papel com a sociedade da região e de Patos de Minas. Sua opinião, você é a favor então do OS? Sim, a posição da Amapar, divulgada oficialmente, que nós vamos dar um voto de confiança a esse processo de modificação e transformação do regional de Patos de Minas. Na sequência aqui no NTV News, Copasa esclarece como solicitar ligação de rede de água e também de esgoto. E futebol, Onda Roxa muda planos da veterana que viaja para Sete Lagoas para enfrentar o Cruzeiro. A Copasa é responsável pela operação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Patos de Minas. Quando uma pessoa necessita de ligação ou religação de rede de água ou esgoto, ela pode contatar a companhia. Quando uma pessoa vai construir um imóvel e deseja solicitar uma ligação de água e de esgoto, ela pode entrar em contato com a Copasa, que é a companhia responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. As solicitações podem ser feitas presencialmente por meio de agendamento prévio ou pelo site da companhia, o que é preferível considerando o fato de ainda estarmos em uma pandemia. O cliente ele vai vir à agência através de agendamento ou ele vai fazer essa solicitação através da nossa agência virtual no www.copasa.com.br. Tem um menu Mais Serviços, onde ele é direcionado para a agência virtual e ele pode fazer essa solicitação por lá. Para fazer a ligação, primeiro o cliente deve levar um documento que comprove a regularidade do imóvel. Se ele for o proprietário, pode apresentar IPTU em nome dele, registro do imóvel, contrato de promessa de compra e venda ou escritura pública.
Se for inquilino, pode apresentar contrato de locação ou autorização pelo proprietário de alteração de título, acompanhada com algum documento de registro, como o IPTU, registro de imóvel ou contrato de promessa de compra e venda ou ainda escritura pública. Os documentos necessários, os documentos pessoais, o RG, o CPF e um documento que ateste a regularidade do imóvel junto à prefeitura. Aqui em Patos, por exemplo, a prefeitura emite, junto com o alvará, uma autorização para ligação de água. Então ele vai trazer esse documento, junto com os documentos pessoais dele, para que seja solicitada a sua ligação de água. No caso de religação da rede de água, o procedimento também é semelhante e pode ser solicitado, além do site, de forma presencial, com agendamento prévio e também pelo telefone 115. Pode ser solicitado pela agência virtual ou agência presencial mediante agendamento. É necessário um documento que mostre o vínculo do cliente ao imóvel, se ele for inquilino, contrato de aluguel, se ele for o proprietário, novo proprietário, contrato de compra e venda ou escritura, junto com CPF e RG. A URT realizou o último treino na tarde desta sexta-feira antes de viajar. A veterana bem que tentou, mas perdeu na justiça e terá que ir a Sete Lagoas para enfrentar o Cruzeiro neste sábado às 9 horas da noite. Não é isso, Rafael Ribeiro? A URT de Patos de Minas se prepara para enfrentar o Cruzeiro na Arena do Jacaré no próximo sábado às 9 horas da noite na cidade de Sete Lagoas, ali bem próximo à casa do Cruzeiro. Eu vou começar com o técnico Wellington Fajardo, que realiza os últimos preparativos e daqui a pouco vocês viajam para a cidade de Sete Lagoas, onde vai enfrentar o Cruzeiro. É a primeira partida da terceira rodada do campeonato, né, Wellington? É uma partida atípica, né? Da forma como foi conduzida, o mando de campo era nosso e houve toda essa mobilização por parte da Federação Mineira de Futebol, levou o jogo para Sete Lagoas, onde já fica 50 minutos de Belo Horizonte, favorecendo ao Cruzeiro, e nós vamos ter que fazer uma viagem de 6 horas para fazer esse jogo. Então, assim, a gente lamenta muito que esse bastidor aí foi totalmente desfavorável ao URT. Eu acho que nós não merecíamos isso. Nós viemos de um jogo, de um clássico contra o Uberlândia, com excelente vitória. Jogadores, todos eles foram muito guerreiros durante o jogo. Perdemos 3 atletas por contusão. Então isso aí impede a nossa preparação ideal, que nós poderíamos estar aqui descansando, esperando o Cruzeiro, vindo o Cruzeiro viajando para estar jogando contra a gente. E toda essa movimentação que houve na Federação Mineira acabou prejudicando muito o URT. Wellington, quais são os desfalques desse próximo jogo contra o Cruzeiro? Machucou o Paulo Renê, né? E o João Paulo e o Matheus. Como fica essa preparação, sabendo dessa notícia? Mexe um pouco com o time que vai jogar assim, logo fora de casa, numa decisão tão rápida? Não, é sempre ruim, né? Você mexer no time. É muito bom se eu pudesse contar com um time que entrou, com um time que venceu o clássico, né? Os jogadores jogaram muito bem, a gente gostaria de manter o time, mas houve a questão da contusão e agora é escolher os melhores atletas para esse jogo e a gente possa fazer um grande jogo também. O que está sendo falado aqui para essa galera como motivação, já que tem 3 desfalques? Vai ser um jogo difícil, na verdade, né? O que a gente... Foi tudo que o nosso gerente, Jonathan, passou. Assim, ninguém aceitou de bom grado da forma como foi conduzida. A diretoria, até o último momento, tentou reverter a decisão, porque se sentiu injustiçada, principalmente por ser o jogo em Sete Lagoas. Vamos lá, só para você ter uma noção, Varginha não tem jogo sábado e está liberado por todas as zonas, roxa, vermelha, amarela, lá pode ter jogo. Então por que não marcou o jogo para Varginha no sábado à noite? Aí o Cruzeiro faria uma viagem, nós também faríamos uma viagem, nós jogaríamos em condição de igualdade. E olha, mesmo sendo nós o mandante. Hoje não, inverteu-se o mandante, nós que vamos viajar, o Cruzeiro, que era o visitante, passou a ser o mandante com 50 minutos de diferença entre Sete Lagoas e Belo Horizonte. Então a diretoria fez o que pôde, né? Mas a gente vai, sinceramente, assim, vamos fazer o melhor que a gente puder, usar isso de todas as formas em termos de motivação, mas o que foi feito não foi certo. Para finalizar, Fajardo, toda essa força da indignação vai gerar motivação para esse time, traz um resultado? Com certeza, isso aí vai gerar motivação, isso aí o tempo todo. Os jogadores, a mesma indignação que nós estamos, diretoria, comissão técnica, os jogadores também estão. Então isso aí tem que gerar combustível, saber que a gente está sendo prejudicado e em cima disso
ter mais motivação ainda para poder reverter todas as dificuldades. Muito obrigado, Wellington Fajardo, pelas informações. Está aí o técnico da URT falando sobre essa questão, essa decisão de última hora para viajar. O jogo seria aqui em Patos de Minas, mas foi remarcado para a Arena do Jacaré, lá na cidade de Sete Lagoas, pertinho do Cruzeiro. E a gente vai acompanhar o resultado. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Obrigado, Rafael, e boa sorte ao RT. A seguir aqui no NTV News tem análise da notícia. Paracatu adota alternância nos números par e ímpar de CPF para atendimentos em agências bancárias. Prefeitos da região se alinham na luta contra a Covid-19. Patos de Minas atinge mais um triste recorde, 19 mortes em um único boletim e número de infectados ultrapassa 10 mil. E taxa de transmissão do coronavírus recua em Patos de Minas. O problema é a quantidade total de casos. Na onda roxa é preciso seguir as ordens do governo do estado para o controle da pandemia, mas o prefeito pode endurecer ainda mais as regras. O que não pode é ignorar as medidas ainda mais nesse momento de guerra contra o coronavírus. Em João Pinheiro, o prefeito Edinho teria dito em áudio compartilhado nas redes sociais que aguardaria um novo decreto e novas recomendações do governo de Minas para que pudesse assim começar a cumprir as exigências. Se o município não cumprir, poderá ser acionado judicialmente. Os municípios não têm opção de recusar a cumprir a decisão do governador de Minas Gerais, a menos que imponham medidas ainda mais restritivas, como no caso de Uberlândia, que, tendo em vista a semelhança entre a determinação do governo estadual e as próprias diretrizes que o município vinha cumprindo desde fevereiro, já se manifestou favorável. O município de João Pinheiro, por sua vez, se recusa a cumprir as normas determinadas pelo governo estadual, sem ao menos apresentar justificativas plausíveis para tanto, principalmente diante da situação caótica da saúde naquele município. Ora, o governo estadual, por sua vez, ele pode sim adotar as medidas judiciais cabíveis que entender para que o município cumpra com as suas determinações, bem como o Ministério Público também, tendo em vista que deve ser atendido o interesse da coletividade. Corre-se o risco de um colapso na saúde em várias regiões de Minas Gerais, em que pacientes tiveram de ser transferidos para cidades vizinhas. Nesse contexto, exige-se mais do que nunca uma atuação fortemente proativa de todos os agentes públicos, bem como da população. E olha só, Paracatu tem adotado mais medidas restritivas mesmo na onda roxa. Eu converso a partir de agora ao vivo com o prefeito Igor Santos. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo aqui no NTV News. Já começo com uma pergunta. O que ficou decidido sobre a venda de bebida alcoólica, mesmo na onda roxa, aí em seu município? Boa noite, muito obrigado a todos. Bom, no fundo a gente manteve a decisão de proibição da venda de bebida alcoólica. Nós consideramos que é um ponto essencial na nossa política de combate ao coronavírus, bem como também alguns outros pontos que a gente considerava muito exitosos no nosso decreto, como, por exemplo, um rodízio de CPFs. Nós percebemos que mesmo com o comércio esvaziado, estava tendo aglomerações em lotéricas, bancos, mercados, e nós implantamos, então, um rodízio de CPF de tal forma que o CPF passa, pode ir ao mercado no dia par, o CPF ímpar no dia ímpar, e isso tem dado resultado, a gente vai seguir dessa forma nos próximos 15 dias. Prefeito Igor, como que funcionou então a ideia de se adotar justamente esse rodízio através do CPF em Paracatu? Bom, nós estudamos muito decretos, né? Muitas experiências que deram certo, experiências que deram errado também. Um outro ponto foi as multas pesadas para aglomerações, que foi um decreto feito em janeiro em Betim, que também deu certo. Enfim, e no fundo a gente pensou o tempo todo que agiríamos na hora certa. Nós nunca desconsideramos o lockdown, mas o tempo todo nós pontuamos que devíamos agir na hora certa. Nós agimos no domingo, o governador agiu na terça, salvo engano,
e confirmou que estava no momento certo da gente ter essa medida mais dura para frear o colapso que pode acontecer. Prefeito, quais foram outras medidas adotadas aí em Paracatu, além da onda roxa? Bom, nós pegamos aqui, no fundo, o combate ao Covid quase do zero. Na primeira semana de gestão, nós aumentamos em 30% o número de leitos na UTI. Agora, na semana passada, nós inauguramos um centro de atendimento à Covid-19. Isso daí possibilitou aumento de 100% das vagas de UTI, aumentamos bastante vagas de enfermaria. Hoje, nós anunciamos um convênio com a Faculdade de Atenas, nós estamos levando para lá a nossa maternidade. Vamos abrir com isso mais 20 a 25 leitos de enfermaria e também parceria com a mineradora Kim Rosa e outras grandes empresas. Junto à Faculdade de Atenas, nós vamos reformar o hospital que a Prefeitura adquiriu em 2020, o Hospital Santa Lúcia. A reforma vai acontecer em tempo recorde. Acredito que desse mês nós teremos entregue a obra de 1.800 metros quadrados e também será um centro de referência de doenças respiratórias aqui no município para desafogar justamente o tratamento do Covid e pós-Covid. Prefeito, agora falando de outros números, mas também aí de Paracatu, como que estão os números de casos confirmados, de óbitos, de pessoas que também já se curaram da Covid no município? Bom, estão terríveis e assustadores. Os números cresceram muito, tem uma escalada muito vertiginosa. São números que nós estávamos atentos, como, por exemplo, o número de casos suspeitos. Saltou de uma média diária de 30 a 40 casos para agora 170, 200 casos por dia suspeitos. Muitos desses se confirmando, nós temos também um aumento grande dos casos graves. Hoje nós estamos com 15 pacientes na UTI, estamos usando a nossa UTI normal, enfim, nós estamos com uma superlotação mesmo, que advém justamente da subida vertiginosa dos casos nos últimos dias. Nessa noite nós tivemos 2 óbitos confirmados, são os únicos 2 óbitos da semana, graças a Deus, poucos pacientes vindo a óbito. Prefeito, quando a gente vê medidas sendo adotadas em municípios, aqui, por exemplo, em Patos de Minas, a Prefeitura e outras prefeituras vizinhas têm se unido para alinhar, principalmente na questão de decretos. Como que está funcionando aí em Paracatu? Os municípios vizinhos também têm se unido ou cada gestor tem decidido o que fará na sua cidade? Nós temos conversado muito com os prefeitos, principalmente o prefeito Edinho de João Pinheiro, o prefeito Branquinho de Unaí. Mas é importante ressaltar que no noroeste de Minas, cada cidade tem quase 100 quilômetros ou mais de distância de uma para outra. Então nós temos um certo isolamento, epidemiologicamente isso é relevante. E Paracatu, por ser uma cidade de referência, por estar atendendo muita gente de fora, muita gente mesmo, nós estamos tomando para nós mesmo essa responsabilidade de agir e, de certa forma, agindo mais duramente que os outros municípios. Prefeito Igor, na questão de máscaras, aí em Paracatu também é um item obrigatório, tem punições para as pessoas que não usarem esse item de proteção? É um item obrigatório desde 2020, nós estamos reforçando muito essa vigilância, porque de fato as pessoas não estavam usando, não estão usando, mas nós estamos muito preocupados porque a situação já não é mais como era em 2020, nós estamos num cenário absolutamente adverso. Prefeito, para encerrar essa nossa conversa, então, qual o recado, o pedido para a população, para as pessoas das cidades vizinhas, do município do senhor, porque a gente sabe que nesse momento Paracatu não é só Paracatu, Paracatu é João Pinheiro, Unaí, Patos de Minas, bem como os outros municípios também se compõem nesse momento tão delicado para todas as cidades. Bom, o que eu posso dizer é que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos no nosso limite, no nosso limite de investimento físico, nosso limite de investimento financeiro, nosso limite de investimento humano. E eu quero pedir a todos os municípios circunvizinhos que a gente tenha essa consciência mesmo de darmos as mãos e agirmos coerentemente neste momento. Tem que ter muita responsabilidade, aplicar o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, manter o máximo possível de isolamento, porque senão, infelizmente, o Noroeste e o Alto Paranaíba vão colapsar, como o Alto Paranaíba já colapsou, na verdade, e a situação não vai ser boa de jeito nenhum. E nós vamos, acredito, temos tudo para vencer esse desafio. Tomara assim estamos. Prefeito Igor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no NTV News. Boa sorte aí nas próximas medidas a serem adotadas no município. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E olha só, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, os prefeitos que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba resolveram se unir e unir também esforços contra a Covid-19. Uma realidade de colapso na saúde que levou o governo do estado a tomar atitudes mais severas com relação às restrições do programa Minas Consciente.
A onda roxa foi criada para dar mais autonomia ao governador do estado para tomar medidas macro com relação à pandemia. A única flexibilização realizada pelo governo do estado na onda roxa do programa Minas Consciente foi a liberação de venda de bebidas alcoólicas, o que foi adotado aqui no município, mas que em outros municípios como Presidente Olegário, por exemplo, não foi adotado. Segundo o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a venda de bebidas alcoólicas gera aglomeração. Ele é contra essa atitude do governo do estado. De certo modo, os decretos dos municípios, eles são mais restritivos do que o decreto que o governo estadual criou na questão da onda roxa. Nós tínhamos várias restrições, o toque de recolher já existia, a questão da bebida alcoólica já existia. Então, o que vai acontecer é que alguns setores vão ser liberados. Nós temos os bares e restaurantes que pode-se buscar o produto no balcão, nós temos os pet shops que voltam a funcionar, nós temos o toque de recolher com uma restrição um pouco maior, especificamente em Carmo do Paranaíba, porque ele sai das 9 e vai para as 8 da noite. Mas a polêmica que se criou na reunião da Amapar de hoje foi justamente a questão da liberação da comercialização de bebidas alcoólicas, porque nós entendemos que se por um lado o Estado restringe comércio, por exemplo, mas libera a venda de bebida alcoólica, isso viabiliza que as famílias se aglomerem, se reúnam em festas, churrascos e tudo mais. Daí o pedido que a gente tem para as pessoas terem maturidade, entender que o momento agora é de se resguardar um pouco mais. O presidente da associação disse que os municípios não vão comprar vacina nesse momento, porque não compensa, já que há uma compra de imunizantes realizada pelo governo federal. Você tem a União comprando, encomendando 130 milhões de doses. Você tem os estados, aqueles sobretudo que têm aí já pedidos discutidos ou já registrados nos laboratórios, já comprando suas respectivas doses. E nós somos 5.000 municípios. Municípios do porte de São Paulo, que é uma pujança econômica, uma riqueza econômica, mas tem município pobre. Como é que você vai comprar isso? E nesse universo de 5.000 prefeituras que nós temos, como é que nós vamos conseguir comprar isso se a União já comprou? E entendo que o papel primordial da questão de vacinação é uma coordenação nacional a partir da União e do Ministério da Saúde, e isso que está faltando. Ainda segundo César, o Ministério da Saúde caminhou a passos lentos com relação à imunização. Eu não sei se eu vou dizer a palavra omissão, mas de tudo que nós vivemos de um ano para cá, me parece que o governo federal não entendeu a gravidade do problema. Então você tem aí uma postura às vezes agressiva, uma postura às vezes negacionista, uma postura que às vezes deixa a desejar. E o resultado final é justamente isso. O governo federal precisa entender o papel dele. Nós prefeitos, nós 5.000 prefeitos, estamos em certa medida sozinhos. Porque você tem um governo federal que não coordena, você tem o governo do estado, como eu disse, ele chega depois que a coisa já está começando a se organizar, e aí nós temos os prefeitos aí batendo cabeça. Falo de novo aos prefeitos da Amapar. Nós tivemos o bom senso de nos sentarmos nessa sala, unificarmos os decretos para que uma cidade não prejudicasse a outra. E é isso que o governo do estado deveria ter feito antes. Acatamos o decreto do estado, vamos seguir as recomendações do Minas Consciente da onda roxa, mas com algum protesto e com algumas ressalvas. Bom, para falar sobre este e outros assuntos, a gente começa a partir de agora o quadro Análise da Notícia. Eu convido agora a jornalista da NTV, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Olá, Matheus. Boa noite para você, a todos que nos acompanham, seja pela TV, canal 8.1, pela internet, no nosso site ntv.tv.br, também pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas. É uma sexta-feira que, de novo, repete o que aconteceu ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, farta de notícias, com muitas coisas para conversarmos. A começar que começamos esse bloco aí com muitas informações falando da questão da onda roxa, dessa questão importante desse cinturão formado pelos municípios da região no enfrentamento à pandemia, e é importante que as pessoas também se unam para que essa disseminação tenha uma interrupção, porque
O que nós estamos assistindo dia a dia é mesmo assustador, não dá para ignorar, não deixa de atingir todos nós de alguma maneira, mas já ficou bem claro, né, Matheus? A gente viu a experiência e como o prefeito de Paracatu tem feito sobre a Covid-19, as medidas por lá adotadas, mais ainda essa questão interessante de alternância de CPF, até para poder evitar as filas que se repetem dia a dia nas portas de agências bancárias. Importante também a gente salientar o que a Simone Letícia, do Comitê Gestor de Saúde de Minas, vem reforçar sobre os prefeitos têm que seguir, não é opção. Então, ver o que mais pode ser feito além das medidas já propostas aí na onda roxa. É só assim que a gente vai conseguir respirar, que a gente vai conseguir ter um alívio, uma trégua diante a tantas notícias ruins. É verdade, Ludmila, mas agora o que não tem dado trégua aqui em Patos de Minas é a confirmação de óbitos e também de casos confirmados da Covid-19. A gente vai fazer agora um comparativo de ontem para hoje. Os números estão na tela. Ontem, 9.906 casos confirmados, hoje 10.087 confirmações. Ontem, 185 óbitos, hoje 204 vidas perdidas para a Covid-19, Ludmila. Quando a gente pega esse boletim, algumas coisas nos assustam. Primeiro que passamos aí dos 10 mil casos confirmados da Covid-19, isso que consta em boletim, que a gente tem a certeza da ocorrência. Comparado a ontem, são mais 181 novos registros nesse boletim. A gente percebe também, Matheus, que aumentaram os casos de pessoas internadas, tanto em leitos clínicos quanto de UTI. E a gente vinha acompanhando uma certa tendência de queda nos últimos dias, ou pelo menos de uma manutenção, só que a gente vê aí mais 5 pessoas tendo que ser internadas para tratarem do vírus. E aí, mais um dado preocupante nesse boletim, além dos óbitos, claro que a gente vai falar, mas com relação a pessoas com vírus ativo no município. A gente viu aí que tinha um momento de queda, ao longo da semana a gente viu todos os dias tendo queda. Só que na sexta-feira aí aumentou, teve uma guinada na quantidade de pessoas aí, quase 1.500 pessoas com vírus ativo no município. Tivemos na semana passada algum momento que tivemos 2.000 casos, cerca de 2.000 casos ativos, é menor, mas aí a gente percebe uma trajetória de aumento comparado aos 2 boletins. E, infelizmente, com dor no coração que a gente pega e fica assustada, porque tivemos um recorde aí com essa confirmação de mais 19. São 19 pessoas mortas em decorrência da Covid, confirmadas em um único boletim informado pela Prefeitura de Patos de Minas. Nossos sentimentos, porque a gente fica comovida quando se depara com toda essa situação. Ontem a gente até falava, teve uma interrupção depois de 2 semanas com todos os dias registrando queda, mas a gente já tinha falado, olha, tem algum problema aí no registro da prefeitura porque a gente sabe da ocorrência de óbitos. E aí teve o acumulado dos últimos dias e tivemos aí o informe de 19 novos óbitos no boletim epidemiológico. Esses números nos chocam e quando chegam esses números para a gente, tratam-se aí de confirmações e pensa-se só na angústia dessas famílias até que a confirmação fosse dada. E Ludmila, a gente vai agora, com os números já na tela, da ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente vê aí que praticamente se manteve, 202 no total ontem, hoje 203 pessoas internadas. Pois é, o problema é que teve uma maior ocupação de leitos hospitalares, clínicos, de UTI, de hospitais públicos, privados, somente públicos. A gente fica em alerta, assustada com essa ocupação hospitalar, Matheus, porque, de novo, a gente vê esse percentual em 100% de ocupação ou ultrapassando e muito o limite, chegando a 300%, e isso corrobora com esse alerta das autoridades de saúde, dos gestores de Patos de Minas, sobre o comportamento do vírus no município.
né? Então, mais pessoas sendo notificadas e também ocupando leitos hospitalares no município que não tem como atender novos doentes diante desses números que expusemos aí. Olha só, por falar em transmissão, Ludmila, a taxa de transmissão do coronavírus, chamada de RT, indica quantas pessoas doentes podem infectar outras. Em Patos de Minas, nesta sexta-feira, ela caiu quase que pela metade, se comparada à taxa de transmissão dos últimos 14 dias. Isso demonstra os efeitos positivos das medidas restritivas. Mas apesar da boa notícia, a quantidade de casos absolutos em Patos de Minas ainda é grande e isso preocupa, viu? Mas com a continuidade das ações de controle da pandemia, a tendência é que diminua também. Saber qual a taxa de transmissão permite entender o ritmo de contágio do coronavírus em uma determinada localidade. Se ela é maior do que 1, isso quer dizer que cada infectado pode gerar mais do que um novo caso. Então isso faz com que o número de novos casos esteja em tendência de aumentar. Quando esse número é menor do que 1, isso quer dizer que um infectado vai gerar menos do que um novo caso em média. Então isso faz com que os números novos diminuam. Há 3 semanas, Patos de Minas passa por medidas restritivas. Em 12 de fevereiro foi decretada lei seca, com a proibição de venda e distribuição de bebida alcoólica. No dia 18 de fevereiro entrou em vigor outra determinação no município, que além de prolongar a lei seca, deu permissão de funcionamento apenas de serviços essenciais, proibiu consultas eletivas e determinou toque de recolher, entre outros. Cumpridos os 15 dias, o governo de Minas Gerais ordenou a onda roxa, com a obrigatoriedade das macro-regiões inseridas nessa fase de obedecerem às regras devido à situação de desassistência à saúde e crescimento desenfreado de casos. As medidas já adotadas em Patos de Minas, mesmo antes dessa fase do Minas Consciente, já surtiram efeito, pois a taxa de transmissão caiu quase que pela metade, mas o número de casos ainda é alto e preocupa. Hoje a taxa de Patos está 0,77 nessa sexta-feira. Há 14 dias atrás ela era de 1,4. Então, a gente saiu de uma tendência de alta no número de novos casos e virou uma tendência de baixa. Porém, o número absoluto de novos casos ainda é alto, né? Então, a gente saiu de uma média há 14 dias, que era de 171 novos casos em média, né? Em uma média móvel de 7 dias, e hoje a gente está com 118. Então isso dá uma redução de 31%. Então a gente reduziu muito, só que esse número absoluto continua alto, ele continua de 118. E esse número alto, ele dificulta a vigilância, ele dificulta a testagem dos contatos, né, que faz parte do trabalho da vigilância. Com as medidas restritivas da onda roxa, a expectativa é que esse número absoluto e logo a taxa de transmissão diminuam ainda mais. Mas não são todas as micro-regiões que vivem esse momento de diminuição de casos. Em Unai, por exemplo, houve um aumento do RT. A micro-região de Unai, ela tem um aumento, né? Então hoje ela está com uma taxa de transmissibilidade, que é o valor de RT, de 1,29. Então, ou seja, tem uma tendência de aumento nos novos casos lá, enquanto Patos diminuiu. E isso reflete também essas medidas restritivas que foram feitas em Patos nos últimos 15 dias também. A gente percebe uma situação delicada. E olha só, já aqui no NTV News, a gente vai mostrar que profissionais do Hospital de Campanha fazem carta aberta em apoio à direção do hospital e evitam aí as mudanças e a expectativa de compras da vacina contra a Covid-19 e os problemas da lenta distribuição das doses. De volta com o NTV News e o quadro Análise da Notícia, eu chamo de volta a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia, porque na tarde desta sexta-feira circulou nas redes sociais uma carta aberta de colaboradores do Hospital de Campanha. Não é isso, Ludmila? Pois bem, Matheus, essa carta em apoio ao Hospital de Campanha foi um movimento dos próprios servidores do local,
manifestando sobre a importância dessa unidade no atendimento aos doentes, o protocolo seguido, o olhar amplo desses profissionais e a forma multidisciplinar de trabalho. Essa carta aberta não foi apenas para exaltar as qualidades dos servidores que compõem a equipe do hospital de campanha, mas também para mostrar a insatisfação diante a uma possível mudança na direção do hospital de campanha. Esses servidores até assinaram essa carta aberta aí, mostrando a indignação com relação à nomeação de novos gestores para o local, não é, Matheus? É verdade. A gente sabe que hoje, Ludmila Bahia, no hospital de campanha, a direção, a coordenação estão aí com o Emerson, a Dalila e também o Dalbert. Questionada sobre esse fato, a Prefeitura de Patos de Minas emitiu essa resposta que a gente coloca a partir de agora aí na tela, que diz que sobre o edital para a contratação de diretor hospitalar e coordenador hospitalar do Hospital de Campanha, a Secretaria de Saúde informa que, abre aspas, o Hospital de Campanha não tem os referidos cargos criados formalmente e desde a abertura da unidade, essas duas funções são ocupadas por acordos verbais firmados na administração anterior. Diante disso, a atual gestão de saúde entende ser necessário organizar a casa, até mesmo porque a unidade ganhou tamanha complexidade e importância que hoje oferece números de leitos semelhantes a hospitais particulares do município. Vale ressaltar que os atuais coordenadores tiveram a oportunidade de inscrever-se no processo seletivo aberto, assim como qualquer profissional que assim desejasse, contudo, optaram por não fazê-lo. Em momento nenhum se desmerece o trabalho realizado por eles, que muito tem contribuído para que o Hospital de Campanha tenha chegado ao que é hoje referência no tratamento para a Covid-19 na região. Fecha aspas. Essa, Ludmila Bahia, foi então a nota da Secretaria de Saúde quando questionada sobre esse processo. E a insatisfação dos servidores foi tamanha que eles até, em um determinado momento ali, pensaram e acordaram que iriam fazer pedidos de demissão em massa contra essas determinações de mudança na direção do hospital de campanha, e houve uma reunião entre a prefeitura, entre a direção do hospital de campanha. Eles chegaram a esse acordo aí, né? Que, por enquanto, esse processo seletivo está em fase de entrevistas, por enquanto ficam mantidos no cargo, e chegaram a esse entendimento aí. Vamos ver quais serão os desdobramentos com relação a essas medidas, porque os servidores mostraram descontentamento com essas medidas, pedindo, portanto, para que o coordenador do hospital de campanha, a coordenadora do hospital de campanha, o diretor do hospital de campanha sejam mantidos nos referidos cargos, até porque estamos num momento de exaustão do sistema, de casos que a gente acabou de ver, por mais que o Gabriel tenha nos acalentado um pouco, mostrando que o RT tenha diminuído, e ainda bem, que bom que continue essa queda, mas é grande ainda o número de contaminados com a Covid. Então, em plena crise, em pleno pior momento da pandemia, vai mexer naquilo que está dando certo? A gente não entende muito bem. E a gente sabe que é preciso organizar, deixar tudo correto, mas talvez este não é o momento adequado de instalar uma nova crise em um local que já demorou para abrir as portas, que tem funcionado, que tem atendido aos doentes, que tem prestado aí um bom serviço, e justamente nesse momento a prefeitura quer mudar essa gestão somente para organizar a casa sem nenhum outro problema indicado, né? Então a gente entende que não é talvez o momento mais adequado para que possa fazer as mudanças requeridas. É verdade, são setores diferentes, mas apenas uma comparação. Esse momento aí de readequações, a gente vê também no momento onde a Secretaria de Educação vem tendo aí demissões.
Ludmila, a esperança para todo esse caos que nós estamos vivendo é a vacina contra a Covid-19. A imunização ocorre em ritmo lento demais aqui no Brasil. O atraso na intenção de compras e celebração de acordos pelo governo federal, somadas à capacidade de produção dos fabricantes, são os problemas, viu? Mas a intenção é que o Brasil tenha 590 milhões de doses até o final de 2021. Mas é preciso ainda da aprovação da Anvisa e a celebração de acordos. A vacinação contra a Covid-19 é um dos entraves no Brasil. Esse ritmo que a gente está levando hoje, que é um ritmo de conta-gotas, ele é preocupante sim, porque nesse ritmo a gente vai demorar anos para poder atingir a cobertura vacinal e a população toda esteja protegida. Então, é muito importante que durante todo esse tempo as pessoas não se exponham ao risco ainda, né? Então, a gente vai ter que passar muito tempo ainda restringindo os nossos contatos, a gente vai ter que passar muito tempo ainda utilizando máscara. Então, isso é muito complicado porque isso poderia ser mais rápido, né? Hoje, o Brasil não tem autonomia de fazer as vacinas, porque depende de insumo, de matéria-prima que vem de outros países. Então, a gente está na mão das relações internacionais. A ideia do governo federal agora é comprar doses de diferentes fabricantes. Mas faltam ainda assinaturas de acordo e aprovação da Anvisa em alguns casos. Entretanto, se as previsões se concretizarem, os próximos meses devem ser marcados pela diversificação de imunizantes no país. A Coronavac, fabricada pela Sinovac Butantan, responde por quase 74% das doses já aplicadas e Covishield por pouco mais de 26%. Finalmente, o governo aprovou compras de vacina da Pfizer e Janssen. A assinatura do contrato deve ser feita até semana que vem. Da Pfizer serão 100 milhões de doses, 8.715.000 até junho, 32 milhões de doses até setembro e 59.285.000 até dezembro. Da Janssen, são 38 milhões de doses que deverão ser entregues no segundo semestre. Da Sputnik V, estão previstas 400.000 doses para abril, mas ainda falta o aval da Anvisa para o uso. Da Covaxin, o governo diz ter assinado compra de 20 milhões de doses. A entrega de 8 milhões deve ocorrer ainda neste mês de março. E as doses da Covax, compradas em consórcio organizado pela OMS, o Brasil também aguarda para março a entrega das doses. O total de doses entre as que já chegaram e as compras futuras somam 592.911.800. Olha só, Ludmila, então, enquanto não tem vacina para todo mundo, a gente viu aí as orientações do cientista da Fiocruz, Gabriel Fernandes, e vamos todos nos cuidar. Exatamente, Matheus. A gente sabe esse problema da vacina, muitas pessoas criticam com relação à ordem, né, vacinal. Há também esse problema cruel aí que vivemos com relação ao abastecimento, à produção por parte da indústria, a forma com que foi feito o pacto do governo federal com os laboratórios. Mas, pelo menos, agora o governo federal sinalizou, fez esse plano aí de como vai fazer a compra dessas vacinas para que abasteça a rede de saúde brasileira. A gente tem essa noção. Enquanto a gente não tem essa imunização em massa, é preciso, sim, seguir as regras, é preciso, e a gente sabe muito bem. Até ontem eu estava conversando com uma seguidora na rede social e ela me falou assim, mas o que a gente pode fazer? Eu falei assim, o mínimo já basta. Se cada um de nós pudermos evitar, né, sair às ruas ou ir somente é necessário para trabalhar, para fazer algum serviço de urgência, de emergência, se a gente usar a nossa máscara, ter atenção à higienização, isso é muito, e ficar também vigilante com relação ao outro, né? Assim como também os gestores parecem dispostos aí a atuarem com bastante energia no combate a essa pandemia.
Verdade, Ludmila. E olha só, Patos de Minas está tendo uma sexta-feira repleta de notícias. A nossa equipe Sempre Apostas. Há pouco foi registrado um tiroteio no bairro Quebec. A nossa colega Paula Mota esteve no local e traz as informações para a gente. Segundo as informações da Polícia Militar, algumas crianças brincavam em um parquinho aqui do bairro quando teriam se desentendido por algum motivo e uma delas, que era a mais velha da turma, foi até a casa dela, pegou uma arma de fogo e começou a atirar contra o portão de uma residência na rua 14, aqui do bairro Quebec. Felizmente, ninguém foi atingido pelos disparos, mas a Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e verificar a situação. Vale lembrar que houveram outras ocorrências registradas aqui no bairro ao longo dessa semana, inclusive uma tentativa de homicídio registrada na segunda-feira. Nós também perguntamos à Polícia Militar a respeito desse fato, mas a informação que eles nos repassaram é que o fato de hoje não tem relação direta com a ocorrida na segunda-feira. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Paula. Ludmila, então com essa a gente encerra o NTV News de hoje e, claro, todas as informações desse fato e tudo que vai acontecer nessa noite, o pessoal de casa confere no patosja.com.br. Sim, amanhã a gente volta com mais informações no NTV News a partir das 19 horas, Matheus, mas completando aí esse rito das notícias policiais, a Polícia Militar de Patos de Minas também prendeu um autor de homicídio registrado que estava foragido. Esse homicídio aconteceu no ano passado, o Chris Everton, ele foi capturado hoje. Também teve apreensão de drogas dentro daquela operação especial do 15º Batalhão contra o crime. Drogas foram apreendidas, 3 pessoas também foram detidas. O Júlio César, o Maicon Gonçalves e o Marcelo Henrique foram levados para a delegacia. Também teve um sujeito que foi tomado de assalto na zona rural e, ao evadir, o assaltante aí bateu em outro carro, mas foi preso próximo ao Jardim Esperança. Todas essas informações também a gente disponibiliza daqui a pouco no nosso site e também fiquem ligados porque amanhã a gente volta com mais informações aqui na NTV, no NTV News. Obrigada pela companhia, Matheus. Ludmila, todos que estiveram conosco. Sábado de plantão, tô escalado. Você também tá escalada? Aqui a gente não para. O jornalismo é quase que 24 horas. Eu costumo falar que eu trabalho 15 horas por dia, mas na verdade está quase virando 24 horas, viu, Matheus? Diante das insônias que eu tenho, ando dormindo pouco e pensando muito no trabalho. Mas que vem amanhã com muita energia e com muita saúde para todo mundo, viu? É o que a gente deseja. Obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite, Ludmila. E a você de casa, como a gente disse, tudo no patosja.com.br. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, 19 horas, eu te espero aqui no NTV News. Boa noite.